A estátua de Dagon na Bíblia aparece no livro de 1 Samuel, capítulo de número 5. Dagon era o ídolo principal dos filisteus, que foi derrubado e despedaçado pela presença da arca dentro do seu templo. Dessa forma, Deus demonstrou sua superioridade a toda falsa religião, porque Deus, por essência, por natureza e excelência, só existe um Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 8 diz assim: mas quando vocês não conheciam a Deus, o Deus verdadeiro, vocês serviam aos que por natureza não são deuses. Deus só existe um, e o que passa disso é a ideia da imaginação do ser humano sem Deus. Leia 1 Samuel capítulo 5 e confira aqui as aplicações pessoais para a sua vida. Prepare papel e caneta e venha comigo mergulhar nessa palavra. Desde já, deixa aí o seu comentário, sua curtida, o seu compartilhamento com 3 pessoas. Vai estar ajudando muito ao canal ganhar relevância aqui na plataforma e alcançar outras vidas. Vem comigo mergulhar nessa palavra abençoada. Primeira lição: onde a arca chega, Dagon tem que cair. A arca era símbolo da presença de Deus. Assim que a arca chegou no templo de Dagon, ele caiu aos pés da arca. E detalhe, caiu 2 vezes até se quebrar no chão. Isso mostra que onde a presença do Senhor chega, o mal tem que cair. O Dagon deste século só escraviza as pessoas que ainda não permitiram a arca, ainda não permitiram a presença de Deus entrar e fazer parte da sua vida. Você só está sendo dominado por um vício, por uma inclinação ou por um ídolo de estimação, porque a presença de Deus ainda não chegou em você. Quando chegar, esquece, é vitória total. Quando a presença de Deus chega, todo mal cai por terra. Então, permita Jesus dominar o templo do seu coração nessa hora. E tudo que tenta destruir a sua vida, dominar o teu ser, ficará para trás, porque cairá por terra em nome de Jesus. Segunda lição: não existe aliança entre luz e trevas. Os filisteus colocaram a arca junto com Dagon dentro do templo de Dagon, tentando fazer ali uma mistura na mente deles. Quanto mais Deus, melhor e mais forte eles seriam na batalha. Além disso, eles acharam que a luz podia coexistir com as trevas. Essa era uma forma de fazer um culto ecumênico, igual aqueles cultos que o cantor Kleber Lucas andou participando há um tempo atrás. Irmãos, a glória de Deus não se mistura com as trevas. A ideia não era destruir a arca. Os filisteus não tinham isso em mente. Sabe o que eles queriam? Eles queriam misturar o santo com o profano. Essa é a ideia do maligno. Mas a arca representa a luz e a luz não tem aliança com a escuridão. Fique ligado então aí contra tudo aquilo que tenta misturar as coisas desse mundo com a tua vida. Quem é santo não se mistura com o pecado. Sede santo, assim como teu Deus é santo. Terceira lição: Deus não aceita ser mais um na sua vida. A ideia dos filisteus, ao colocar a arca no templo de Dagon, era ter mais uma divindade para somar com eles na guerra e fazê-los prosperar. A ideia era essa aqui, ó: quanto mais, melhor.
Só que Deus mostrou que Deus é exclusividade. Deus deseja exclusividade. Deus não aceita, irmãos, ser mais um em seu coração. E Ele não vai dividir o espaço com os dagons dentro do teu interior. Deus vai destruir aquilo que compete com Ele em seu coração. Deus não é mais um, Deus é o único Salvador, o único Deus, o único Redentor, o único que te pega pela mão e te faz atravessar os mares da vida. Então, priorize Deus, coloque Deus no topo da lista da sua vida de prioridades e não tire nada e não deixe nada substituir Deus, porque se tirar Deus da sua vida, não sobra nada. Quarta lição: os filisteus possuíam a arca, mas não eram possuídos pelo Deus da arca. Meu Deus, os filisteus, irmãos, tinham a arca, mas não tinham a cooperação e nem a aprovação do Deus da aliança. Eles tinham a posse, mas não tinham a presença. Possuíam, mas não eram possuídos por Deus. E aí vem a máxima. A máxima não é possuir o Espírito Santo, é ser possuído pelo Espírito Santo quando andar, quando falar, quando fizer para a glória de Deus. Deus não se impressiona, irmãos, com títulos e nem com aparência. Deus se impressiona com essência. É possível possuir um cartão de membro e não ser membro do corpo de Cristo. E esse, irmãos, é um tempo onde aqueles que não conhecem o Evangelho pelo lado de dentro não suportarão as investidas do maligno. Infelizmente, muitos querem a presença, mas não se submetem ao Rei da Glória. Quinta lição: a arca não deixou de ser arca na terra dos filisteus. Deus, irmãos, nos deu vários exemplos de edificação e como devemos nos comportar na terra dos filisteus. E um deles é como o cristão se porta em ambientes hostis, em ambientes pecaminosos, em ambientes que está de cabeça para baixo, mesmo, irmãos, em território inimigo. Deus transbordou santidade naquele lugar. Então, seja uma arca de Deus até em terra estranha. Assim como o ambiente não altera quem Deus é, não seja alterado, não seja produto do meio, faça a diferença. Quem não quiser, aqueles que não quiserem fazer parte do seu rol de amigo por causa das suas convicções em Deus, podem ir na paz do Senhor Jesus. O que não é normal é você também se tornar um filisteu só porque está em terras estrangeiras. Quer um conselho? Seja um peregrino de Deus em terra estranha. E a única forma de você ser peregrino e não ser produto do meio é fazendo o que Deus fez, é ser santo. E um dos atributos de Deus é a santidade. E esse atributo, a gente tem uma grande vitória nele, sabe por quê? Ele é compartilhado com os seus servos, ou seja, assim como Deus é santo, você pode ser santo também. Só a santidade te separa no meio de ambientes hostis. Sexta lição: o Deus que precisa ser levantado e o Deus que te levanta. Receba essa palavra, aleluia. De acordo com o texto, irmãos, por 2 vezes Dagon foi derrubado pela presença de Deus através da arca. E nas 2 vezes ele precisou ser levantado. Ou seja, enquanto os filisteus precisavam levantar o seu Dagon, os israelitas, por várias vezes na Bíblia,
foram levantados por Deus e receberam a vitória. Isso mostra a insuficiência das religiões contrária ao que a Bíblia diz. Você serve, irmãos, um Deus único e verdadeiro, e se nessa hora você precisa de um levante, sinta o poder das mãos daquele que, além de não quebrar, te levanta, te refaz quando você está quebrado. Se o pecado, as lutas ou a perseguição te quebrou ou te derrubou, eu sou mais Deus para te levantar. Deus não é um Dagon estático. Deus tem mão e abençoa. Deus tem mão e te levanta. Sétima lição: as derrotas que se repetem são mensagens enviadas de Deus para a nossa vida. O texto diz, irmãos, que por 2 vezes Dagon caiu. Só aí já é uma derrota mostrando um sinal. E detalhe, na segunda queda, as mãos e a cabeça de Dagon foram quebradas. Ou seja, Deus insistiu em mostrar para os filisteus que Dagon e nada era a mesma coisa, mas mesmo assim eles não perceberam ou não quiseram perceber. Isso nos ensina que certas derrotas em nossa vida é Deus enviando uma mensagem para nos alertar sobre o perigo ou sobre os nossos erros. Enquanto você não entender a mensagem de Deus, as derrotas vão se repetindo até você captar a mensagem que vem do alto. Deus permite dar errado, Deus permite algo diferente, estranho acontecer para abrir os teus olhos, porque derrotas repetidas são mensagens que Deus está enviando na sua direção para mudar a sua rota e te recolocar dentro do projeto e da vontade de Deus. Oitava lição: um inimigo de mãos quebradas. O texto diz, irmãos, que as mãos de Dagon foram quebradas. Amém? Mãos na Bíblia significa o inimigo perdendo a capacidade, de operar contra a vida daqueles que servem a Jesus. Quando o assunto é tocar na igreja, o inimigo está com as mãos quebradas. As mãos dele já está quebrada quando o assunto é tocar na igreja, nos servos do Senhor. A Bíblia diz que ele tentou cirandar a vida de Pedro, mas a autoridade de Jesus quebra a mão, não permite. E Mateus 16:18 se cumpre também dizendo: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Receba essa palavra nessa hora. Coloque a sua vida no altar. A sua vida no altar traz santidade. A santidade quebra as mãos e a ação do inimigo contra a sua vida. Nona lição: reconhece o poder de Deus, mas não se converte. Misericórdia. Misericórdia. Que a graça de Deus esteja sobre sua vida, se essa é a sua realidade. Porque os filisteus tiveram várias provas sobre a veracidade e a veracidade de Deus, e a falsidade do Deus Dagon. Eles reconheceram o poder de Deus, mas não se converteram. Na verdade, eles preferem se distanciar do que transformar. Isso nos ensina que o motivo pelo qual muitos acreditam que Deus existe, mas não servem o Senhor, é porque o Deus de Israel, o Deus da aliança, é confronto. A presença de Deus traz confronto. E muitos escolhem se afastar, preferem se afastar desse confronto do que se arrepender. Mesmo diante de tantas evidências, vale a pena você ser confrontado, porque Deus não te confronta para tirar o que é bom. Deus te confronta para tirar o que está sobrando, o que é ruim, que vai servir de pedra de tropeço para a sua vida. Então, muito mais do que reconhecer que Deus é real, que Deus é o Senhor, que Deus existe, é servi-lo de todo o seu coração. Pare de lutar com Deus e lute a favor de Deus.
10ª lição: existem conquistas que são verdadeiras derrotas. Isso aí você tem que tomar muito cuidado, afasta isso da tua vida. Sabe por quê? Quando os filisteus pensaram que haviam vencido a batalha, eles estavam perdendo, levando a arca com eles. Eles venceram a batalha e perderam a guerra. Levar a arca da aliança como um troféu trouxe grandes derrotas para os filisteus. Isso nos ensina que as vitórias, sem Deus, são as nossas maiores derrotas. E a melhor forma de conquistar na vida do cristão é através da oração. Porque só através da oração você sabe que a vontade de Deus foi feita. E neste caso, até quando a porta se fecha, sendo a vontade de Deus, pode celebrar a Deus, porque é uma grande vitória. Pastor, tu está mandando dar culto em ação de graça até quando portas se fecham? Quando a porta da arca se fechou, o povo recebeu o livramento de não morrer afogado. Quando o mar se fechou, Israel já tinha passado, Israel recebeu o livramento de não ser atacado e morto, e capturado ou recapturado, ou mortos, pelos egípcios. Então, porta fechada para quem está na presença de Deus é motivo de culto em ação de graça, culto de gratidão. Obrigado, porque a porta que Deus fechou, na verdade, depois dela, existia um abismo para capturar minha comunhão com Deus, capturar minha família e capturar meu ministério. Então, glórias ao nome do Senhor Jesus. Chegou até aqui? Gostou da mensagem? Aqui é só palavra, aqui não tem enrolação, heresia, que é palavra. Meu compromisso é com a palavra. Deixe seu comentário, sua curtida. Quer me ajudar? Então compartilhe essa mensagem com 3 pessoas. Deus muito te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.